Olá, pessoal. Bom dia para todo mundo. Estamos aqui na nossa última sexta-feira do mês para a gente tomar o nosso cafezinho gostoso, a gente conversar um pouquinho, falar como é que foi o mês, como foram os textos do blog, conversar com a Maeva. Hoje a Carol não vai estar com a gente, participando virtualmente, assim, visualmente, mas ela tá aí com a gente acompanhando também. E vamos querer a sua participação. Queremos saber o que vocês estão achando dos textos do blog, que a gente tem recebido textos de pessoas bem diferentes e a gente tem gostado muito da contribuição de cada uma dessas pessoas. Para isso, eu vou chamar aqui a nossa querida Maeva para a gente começar o nosso bate-papo, o nosso cafezinho. Vamos ver aqui. Cheguei? Bom dia! Bom dia! Tudo bom? Tudo bem, Aninha? Como você tá? Tudo jóia, tudo ótimo, graças a Deus. Melhor agora, Ficou né? linda de rosa, viu? Ah, obrigada. Você também tá linda de rosa. Muito obrigada. Bom dia, Cá. Como você Bom, tá? Fala pra gente aí da sua casa. Na verdade, a Carol tá na casa do vizinho, viu, gente? Nós vamos contar é, esse segredo pra vocês. Ela tá sem internet no apartamento hoje. E aí ela teve que ir lá no vizinho para participar com a gente, viu? Então cada um vai fazendo um esforço diferente, mas para a gente poder ficar todo mundo juntinho hoje, o nosso café. Eu já vou mostrar que eu tenho uma coisa nova aqui para vocês. Olha, a Aninha, ela tá falando que é uma loucura lá, né? Deixa eu imagino. mostrar para vocês o que eu ganhei, ó, ó. Ah! Gente, por favor, printa. Alguém printa essa imagem, por favor? Eu tô apaixonada pela minha caneca. Bom dia, Aninha. Bom dia. Que bom que chegou a tempo. Eu tava com tanto medo de não chegar a tempo, mas graças a Deus deu tudo certo. As pessoas É, também que ganharam no sorteio também chegaram, então deu tudo certinho. não, a maioria das pessoas não sabe, mas eu tenho coleção de caneca. Então, Pois já é uma é, não coisa minha assim, de sabia. mais de 10 anos. Estou apaixonada. Então, o pessoal viaja, amigo. Quando eu mesma não trago, o pessoal traz para mim, né? E a de vocês tem esse diferencial que é a parte interna dela. Então, Sim, ficou muito chique, muito bom gosto. Então, você está acostumado o obrigada. quê? Com uma caneca branca, né? Então, branca por fora, Sim. branca por dentro. Não, essa daqui, ela é inclusiva, inclusive interiormente da caneca, né? Então, eu gostei muito, fiquei muito apaixonada. Que Olha, gente, bom que que linda. você gostou. Demorou, né? Já você ter recebido a sua já há É muito tempos. longe, né? O pessoal não sabe, mas eu tô falando aqui no interior do estado de São Paulo e a Aninha tá lá de Brasília e o Café Inclusão é isso, né? Onde mandar a gente vai. A gente está tentando cobrir assim todo o território nacional com os nossos textos. Em breve a gente vai ter também contribuições internacionais. Chegou o Tinho, um dos nossos queridos autores, talvez o Bom autor mais dia, Tia. polêmico desse mês, né, Tinho? O Tinho está falando, se eu não me engano, de São Paulo, ali da região de Barueri. Bom dia, querido. A Carol printou pra gente. Que bom. E aí, Má, eu acho que seria legal primeiro a gente fazer, né? Eu, como psicóloga, preciso fazer toda a reverência a vocês, professores, que esse mês foi no dia 15 de outubro, dia dos professores, os nossos mestres, os nossos guias, os nossos exemplos. O que seria da gente sem vocês como nossa inspiração? E aí, a gente deve começar o nosso bate-papo de hoje fazendo essa homenagem e dizer que realmente nessa pandemia ficou muito evidente, escancarado, a importância do professor
e como a gente não está dando essa devida importância, e a gente está pagando um preço por isso, né? Então, os professores estão se superando assim de uma forma incrível para fazer a diferença nessa crise, nessa pandemia que a gente nunca imaginou passar, mas eles estão se reinventando e estão dando o melhor de si. E agora os pais também estão conseguindo acompanhar e ver o tanto que é importante na formação dos filhos aquela influência, a influência do professor, a didática do professor, o carisma, que é muito mais do que só ensinar o conteúdo, né? São ensinar condutas, até mesmo os valores, querendo ou não, você consegue observar ali com o professor. Então, é um modelo, um referencial extremamente importante, assim, para a vida da pessoa. Tanto é que a gente sempre tem aqueles queridinhos que a gente lembra para o resto da vida. Por quê? Porque realmente eles fazem a diferença na nossa vida. Só que a gente precisa dar esse valor. Então, eu acredito que agora, com a pandemia, eu espero, né, que o professor seja extremamente valorizado do jeito que ele sempre mereceu ser. E que a gente não estava atento a Né? isso. Eu vou te guardar num potinho depois de tudo isso que eu ouvi, viu? Ai, que delícia! Começar logo cedo sendo valorizado, assim, respeitado. Fico emocionada com as suas palavras. Eu, assim, não é à toa que eu sou professora, eu tenho essa missão desde criancinha. E eu acho que todos os professores foram assim, seguiram esse caminho, né? De brincar muito de professor, de assim, se identificar nesse processo de transformação do ser humano. Então, para quem é professor, fica evidente o seu papel na sociedade e a importância do seu papel. Bom dia, Thaís, bem-vinda. Bom dia, Rafael. Tinho, você que é um maravilhoso. O Tinho também tem uma história incrível. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais dele, não só na página dele, dá um pulinho lá na página do LATAI, o Laboratório de Terapia Ocupacional. Ele fala bastante sobre esse percurso enquanto pedagogo, né? O se fazer professor e esse processo de ressignificação do nosso papel agora nesse período pandêmico. Então, assim, tem sido muito difícil, os esforços têm sido homéricos, por uma série de razões e fatores. Já era uma profissão desvalorizada, já era uma profissão que, apesar de reconhecida, não recebia a devida reverência, né? Da palavra que você começou utilizando, e uma das palavras utilizadas em um dos textos do blog, né? Então a gente teve essa preocupação, o Café Inclusão teve essa preocupação de homenagear, não só através dos blogs, dos textos do blog, mas também através do Pingado, dos podcasts, o professor. Então foi um mês dedicado ao professor, ao reconhecimento desse esforço, porque tem sido muito difícil. Eu trabalho na formação de professores, mas eu também sou professora de educação especial. E eu acompanho alunos com múltiplas deficiências. Já é um desafio grande, mas nesse período a gente se viu assim muito perdido, muito à deriva da sociedade, porque deveria ser uma classe que, além da equipe médica, com certeza, os profissionais da saúde, com certeza, são pessoas que estão na linha de frente, a gente também deveria ter recebido assim um direcionamento meio que de modo meio que de prontamente, sabe? Um mês ainda de tentar se situar seria um tempo adequado para falar, né? O que nós iremos fazer. Mas como a gente já tinha influências de fora do país, experiências que já estavam acontecendo, por exemplo, na Europa há tanto tempo, e a gente ainda não tinha um posicionamento, demorou muito para que os professores recebessem as devidas instruções, e eu penso que, de certa forma, ainda não recebemos o suficiente, o que fez com que o professor mostrasse a sua força. Então, com ou sem direcionamento, a gente arregaçou as mangas, ligou ao Wi-Fi, o 3G, o 4G, pegou barco. Então, tantas histórias de professores assim que pegam barca, vai de barquinho, vai de jangada, para chegar no seu distrito, no seu município e atender as demandas do seu aluno,
são histórias assim lindas, belíssimas, da força e da garra do professor nesse momento. Então, eu desconheço, eu não tenho nenhum colega de profissão, nenhum, que falou, não fiz nada. Muito pelo contrário. Até ontem mesmo tinha uma reunião com as colegas, né, na escola, nós tivemos um acompanhamento médico, né? E a nossa preocupação era, além das atividades pedagógicas, pensar em formas de homenagear a família. Então, até, eu não posso falar porque senão vai vazar surpresa, né? Mas até isso, até esse carinho de pensar em como a gente vai homenagear as famílias, essa parceria tão bacana que foi estabelecida agora e que a gente espera que não se perca. Eu ia falar sobre isso, né? Porque com os nossos pacientes também, a gente precisou da parceria total da família para a gente estar podendo fazer esses atendimentos online. Alguns pacientes ainda permanecem em atendimento online. Então, a família tem sido assim, o nosso braço e os nossos braços e a nossa voz ali em muitos momentos. E é importante, até mesmo para os pais, darem esse valor ao profissional que está ali conduzindo, né, orientando o filho, conduzindo, trazer essa proximidade e não aquele distanciamento. Pronto, já deixei na escola, já fiz o que eu tinha que fazer. Imagina, Não, agora não, eles estão vendo realmente a necessidade deles estarem envolvidos e como o empenho deles afeta a determinação, o interesse, a persistência afeta diretamente no desempenho do filho. A professora com só não certeza. vai fazer milagre. Se não tiver aquela mediação, se não tiver aquela persistência, ele não queria vir, mas a mãe insistiu, a mãe fez isso, a mãe fez aquilo e viabilizou. Nada disso poderia estar sendo possível, né? Algumas professoras eu conheço que estão bem frustradas porque a família não está tendo essa parceria e aí acaba que todo o esforço, né, produzido está sendo em vão. E aí até eu faço um trabalho voluntário numa creche comunitária daqui de Brasília, que eu estava ressignificando isso com as meninas. Falaram, não, não vai ficar em vão, não. Vamos abrir um canal da creche, vamos divulgar isso para outras pessoas que queiram, não vamos deixar isso se perder, sabe? A gente tem que aprender a dar valor ao nosso trabalho também, porque acaba que Com é muito certeza. desmotivante o professor elaborar toda aquela aula, fazer todo aquele trabalho e não ter o retorno e falar, ah, não, não pude, não tive tempo, não tem como, não consigo. E aí, como que fica esse empenho, né? Então a gente tem que aprender a se ressignificar para a gente não se frustrar. Sim, perfeito. Eu acho que assim, de qualquer forma, o professor não perdeu. Ele pode ter perdido noites de sono, ele pode ter perdido momentos de prazer com a família, mas do ponto de vista da aprendizagem, o professor não perdeu em nenhum momento. Porque nesse processo de ressignificação, ele mudou o olhar que ele tem sobre ele, sobre a prática dele, e ele conseguiu avançar. Ah, o Tinho tá contando pra gente que até abriu um canal do YouTube, que legal. Tinha um canal eu não Sim, conheço. Se der para colocar ou o link ou o nome completo para a gente, divulga. sim. O Tinho, gente, ele é professor na ACD, tá? Então, imagina como tem sido para ele também, como foi esse período. O Tinho tem uma experiência vasta com alunos com transtorno do espectro autista, né? Então, ele tem uma experiência assim, de mais de uma década só trabalhando com alunos autistas e agora tem essa experiência lá na ACD. Então, acho que o professor não perdeu. Que vergonha nada conversando com a gente. Que legal. Então, assim, o professor não perdeu. Aqui entrou agora a Ariane que é lá de Tupã. Durante a pandemia, ela como professora, especialista em psicopedagogia também. Estou falando dela porque ela vai ser convidada para o nosso blog também, né? E a Ariane, ela se viu abrindo um espaço para atender as crianças com dificuldade de aprendizagem, crianças com deficiência. E aí veio a pandemia. Então, como você monta todo um espaço, é o Educamente, né, Aria? Coloca o nome aqui para nós. Então, como que você monta toda uma estrutura e, assim, em dias você se vê assim, e agora? Eu não tenho mais esse aluno, ele não vai chegar mais aqui. Ela também foi uma outra pessoa que eu tiro o chapéu, ressignificou, arregaçou as mangas, percebeu que no online era possível sim e manteve. Então, em nenhum momento ela fechou as portas.
com certeza sofreu um impacto econômico, mas ainda assim, está falando aqui para gente que foi muito difícil, tem sido muito difícil, né, para todos nós, mas ainda assim ela não desistiu. Então, o professor não perdeu. Infelizmente, algumas famílias não conseguiram compreender esse processo. A gente não julga porque a gente sabe assim, eu tenho famílias, por exemplo, que precisam andar quilômetros para ter acesso à internet. Então, eu respeito o tempo daquela família, mas ela me demonstra o interesse. Eu acho que se a gente tem uma família interessada, nem que um retorno quinzenal, mensal, nem que um sinal de fumaça ela vai me mandar. Mas as famílias que já não tinham essa valorização, talvez trouxe e deixou mais escancarada essa falta de amor pela nossa profissão mesmo, né? E com isso, quem perde é a família como um todo, mas especialmente o aluno. Ah, vocês mesmo, Carol mesmo, faz esse trabalho de pensar sempre a família para que ela tenha essa compreensão de função social, do trabalho da área da saúde, também da educação. Então, se a gente consegue tocar e se aproximar das famílias, a gente já tem um ganho muito grande, né? Então, nós tivemos tanto famílias que valorizaram, quanto, infelizmente, não. Falou uma coisa muito importante, até que eu trabalhei na reunião, né? Eu fui chamada para participar da reunião de pais lá da creche, foi virtual, justamente para explicar qual a importância da estimulação pedagógica, cognitiva, nesse período da educação infantil, da pré-escola, né? Porque antigamente, na nossa época, a gente entrava na escola para a gente começar a aprender tudo da vida. Agora não, as crianças de idade escolar já sabem as letras, já sabem os números, já sabem as cores, já sabem as noções espaciais. Então já tem uma outra riqueza, é muito diferente. E aí a gente estava conversando com os pais sobre isso, explicando a necessidade, até mesmo para desenvolvimento da fala, desenvolvimento motor, tudo, né? Em relação a tudo, a gente foi explicando, falando sobre algumas pesquisas e tudo mais. E aí uma família vai e fala assim, uma mãezinha vai e fala assim, olha, só que agora a gente está morando numa invasão, então tá muito difícil para gente fazer a aula. Aí depois eu fui e numa uma reunião só com as monitoras e as professoras, eu devolvi isso. Olha só, gente, como é que está sendo isso para uma família que tinha uma casa estruturada, tinha a sua vida, de repente está morando numa invasão. Não consigo imaginar como deve estar sendo isso. Vocês conseguem imaginar? Que às vezes a gente acha, porque os pais não querem, então de má vontade. Não, cada um dentro da sua realidade. Então é muito importante a gente também avaliar isso. Está sendo difícil para os dois lados, né? Sim, com certeza. A gente tem várias experiências e elas têm mostrado isso, né? E além do aspecto da pluralidade e também da desigualdade brasileira, né? Então, a gente consegue ver com mais facilidade o abismo que criou, né, por causa da questão econômica. Então, a gente vê que a desigualdade ela está se ampliando e muito rapidamente. Então, famílias que antes tinham um espaço, agora estão em coletivos, então estão juntos de outras famílias. Então, lidar com a mudança da rotina, com a mudança de vida, de estilo de vida, tem sido muito difícil para milhares de brasileiros. E a gente, no Café Inclusão, a gente também considera isso. Então, a nossa ideia e a ideia do projeto inicial era e continua sendo, né, de levar esse conhecimento de uma forma que todo leigo, qualquer pessoa do Brasil e fora possa compreender com clareza qual é a nossa proposta inicial. Então, sempre foi de levar um conhecimento mais simples, mas sem ser simplista, para que ele pudesse atingir todas as pessoas. Então, a gente tem tido, inclusive, essa preocupação do blog. Vocês vão perceber que tem nomes assim renomadíssimos, doutores, especialistas na área da educação especial e inclusiva, mas todos com essa preocupação de trazer uma linguagem acessível, de trazer uma linguagem que pais, mães, avós, tios, que todos possam ler e começar a se engajar mais nessa luta com a gente, né? Então, Vamos sim, a falar gente sobre também os tem feito teus. isso. Vamos falar mais sobre Vamos, os textos do mês. Mas deixa eu te pedir uma coisa, agora que eu tô vendo que eu tô sem relógios, tem como você dar uma controlada aí no tempo pra gente? já Por passou favor. 20 minutos. Aí eu vou Tá, falando quando estiver faltando uns tá. 5, se eu não errei também, tá? Mas queria
falar para vocês, né, que o blog tá lindo, gente, tá lindo, tá maravilhoso. Cada semana que passa, ele tá assim mais recheado, tá bem mais assim, eu sou suspeita, vocês sabem disso, né? A gente tem convidado várias pessoas, mas eu estendo o convite para você que está nos ouvindo agora, que vai nos ouvir depois. Então, se você tem interesse em compartilhar a sua experiência, se você gosta de escrever, então vem com a gente, manda seu material, pode ser no inbox das mídias sociais, Facebook, no Instagram, do Café Inclusão, pode enviar direto para mim, para a Aninha, para a Carol. Então, assim, faz o seu sinal de fumaça, mas envia para a gente a sua experiência profissional. A gente teve, assim, agora no próximo mês nós teremos mães participando, outros especialistas. Bom dia, Adriana. Bom dia, Lígia. Tudo bem? A Lígia também, ó, a gente fazer um parênteses, é uma das professoras mais criativas que eu já conheci na minha vida. Quando eu mencionei dessa reunião, eu estava com ela. Ela, assim, ela é aquela professora que ela pega uma régua e ela faz tudo acontecer com aquela régua. Se tiver, não me pergunte porque isso aqui está do meu lado, tá? Se ela pegar um negócio desse, que eu não sei o nome, ela vai fazer uma aula, ela vai fazer um negócio acontecer. Não me pergunte porque eu tenho isso aqui, tá? O professor tem tudo do lado, né? Então, o nosso blog, ele tem buscado, assim, esse tipo de pessoa, né? Eu quero... O que a gente quer? A gente quer as experiências de norte a sul, que perpasse por todos os espaços do nosso Brasil para a gente conhecer e se aproximar cada vez mais. Então, como a gente falou, esse mês ele foi dedicado aos professores, e o primeiro texto foi escrito pela Adriana Alonso, que é doutoranda em educação. A Adri, ela é professora de escola a tempo integral. E na escola integral, ela tem se lançado em vários desafios, que é trabalhar as oficinas. E em uma oficina de jogos matemáticos, ela conseguiu adequar e fazer adaptações considerando o público dessa sala de aula. Então, o nosso primeiro texto foi lançado no dia 2 desse mês. Ele se chama Desafios da Inclusão Escolar no Contexto do Ensino Remoto. Assim como todas as outras professoras, ela se viu tendo que sair desses espaços e ir para o ensino remoto. E a Adri, ela tem um diferencial que é trabalhar com as metodologias ativas, e ainda nesse contexto ela conseguiu trabalhar a inclusão utilizando jogos matemáticos. Então, se você ainda não leu, corre lá no site caféinclusão.com.br, na seção blog, e conheça o texto da Adriana Alonso. Ou se você não ouviu, né? Porque agora a gente também tem disponível esse recurso. Você não precisa ter o tempo de parar e ler. Você pode estar fazendo uma comida, fazendo qualquer outra coisa, lavando uma roupa, dobrando uma roupa e ouvindo lá o texto no blog também. Perfeito. Ana, conta para o pessoal quais plataformas nós estamos. Eu nem conheci o Deezer, O conheci por Deezer. causa de vocês, mas nós estamos também no Deezer. O que mais? E no Spotify. No Deezer e no No Spotify. Spotify. Então, a gente pode sempre dar um jeitinho para estar ouvindo algum conteúdo podcast ou um texto, estar em contato com os vídeos. A gente também tem o canal do YouTube que tem os vídeos. Do jeito que você achar melhor, do jeito que você mais se identificar, tem lá. É só vocês olharem no site do Café Inclusão. Perfeito, né? Então, a gente não tem desculpa. Se você não é aquele leitor, não faz questão da leitura naquele momento, vai fazer uma caminhada rapidinho, coloca o seu fone e só vai, que é o tempo de uma caminhada, um trecho do Pingado ou um trecho do texto do blog. E assim, que delícia, né? Você às vezes não conhece o nosso autor, você não imagina quem ele seja, a gente não tem o hábito de trabalhar com a foto do autor, você vai ouvir a voz dele. Então, também ressignifica aquela leitura, você saber o texto da Aline, do Tinho, a leitura deles, o carinho deles, assim, ultrapassa a própria leitura, né? Então, está sendo muito gostoso saber que eles também estão fazendo esse esforço de deixar o texto acessível para outras pessoas, que inclusive não teriam condições de efetuar a leitura, né? Então, também é por uma questão de acessibilidade
que a gente tem feito a leitura dos textos, e é a leitura, como a gente pede para eles, né, com a carinha do autor. Então, está sendo super gostoso poder ouvir eles. E para quem não conhece, tentar imaginar quem é essa pessoa. Eu penso até que a gente podia acrescentar, Ana, a gente pode até pedir para os autores, né, uma audiodescrição de quem eles são, né? Acho que ia ficar Sim, legal no começo do texto, né? A gente sim, pode pedir também para a gente conseguir se aproximar mais desse texto, quem é ele, como ele sim, é, e trabalhar isso no imaginário da pessoa que não consegue ver e fazer essa leitura, né? sim. Acho que seria legal. Bom, esse foi o primeiro texto, foi da Adriana Alonso, que é uma querida, eu sou apaixonada pelo trabalho dela. Depois do trabalho da Adriana, nós tivemos um texto, assim, impecável, gente, da Gabriela Tanus, que é responsável pela página Pei para Educar. Então, o material da Pei para a Inclusão, perdão, da Gabriela, ela vem falar sobre o PEI, o PDI, que a gente está sempre trabalhando. Nós já trabalhamos no mês passado com a Ana Paula Patente, agora a gente deu mais uma aprofundada e cada vez mais a gente vai trazer outros aspectos de um recurso tão importante para o planejamento pedagógico. Então, o título do texto é O Plano Educacional Individualizado, ferramenta para a inclusão ou segregação escolar. Então, ela faz essa discussão e se você não entende ainda o que é o PEI, não deixe de ler esse texto. Então, é um texto simples, curtíssimo. Os nossos textos, gente, eles têm 2 páginas. Então, não dá para falar, é muita coisa, 10 páginas. Não. Até a acessibilidade na quantidade, a gente está se preocupando para que seja uma coisa prática e simples, e mais uma vez vou repetir isso, mas que não seja simplista. Então, tem sempre a profundidade não só do autor, mas das referências que eles trazem, né? E da própria experiência profissional, né? Então, a Gabriela Tanus, ela também é doutora na área da educação especial. Ela é responsável pela página é uma página muito bacana, nossa parceira do Café Inclusão, que é a página Pay para a Inclusão, e ela também é Chief Knowledge Officer da Vínculo App, que é um aplicativo intitulado Vínculo, que também está vindo por aí com grande novidade na área de PDI, desenvolvimento de PEI, que é do Rafa, em parceria com a Gabriela Tanum. Então, foi um texto assim, gente, cada vez fica mais claro para quem ainda não sabe o que é o PEI ou o PDI. A gente sabe que no nosso país pode ter até outro nome, pode ser PPI, enfim, é um documento que é essencial e que foi fundamental para ser utilizado agora nesse período de pandemia. Sem isso, a gente não ia conseguir desenvolver um trabalho sistemático e significativo, né? Ana, sua imagem ela está alterando um pouco, você consegue me ouvir bem? Consigo. Deixa eu tirar aqui. Consegue? Melhorou? Eu vou continuar falando, Pode tá? falar, pode continuar. Tá, melhorou, Ana, tá ótimo. Você que está ouvindo, dá um alô para a gente também, para saber se está claro, se está todo mundo compreendendo. O terceiro texto foi o texto específico para a homenagem do Dia dos Professores, escrita pela querida mestre Silvana Vastiluto, ela que trabalha na Avenues World of School, uma das melhores escolas do mundo, e fica situada em São Paulo. Ela escreveu um texto intitulado Irreverência aos Professores. É um verdadeiro tapa na cara. Então, se você ainda tem dúvidas do papel, obrigada, Tinho, do papel do professor, seja ele de educação especial inclusiva ou não, do professor, né? Desse ofício. Se você tem dúvida, obrigada, Thaís. Thaís também está lá de São Paulo, que bacana. Se você tem dúvida, leia ou escute esse texto. E não tem outra palavra para dizer, né? Ela é um abraço aos educadores,
ela traz um acolhimento e tem uma surpresa no fim, que a gente não vai dar esse spoiler, né? Mas tem uma surpresa no final do texto e do áudio dela, que é o que abraça o professor. Então, você, profissional da saúde, que respeita o professor, e você, professor, que respeita você mesmo e a sua profissão, você se sentirá acolhido e abraçado. Se você não respeita os professores, você vai apanhar nesse texto. É isso que vai acontecer. Então, vamos ser bem sincerona e falar para vocês que é um verdadeiro tapa de luvinha de pelica em quem não tem essa reverência por esse profissional. Então, ela que completou no Dia dos Professores 40 anos de atuação, com 4 décadas de uma experiência nacional e internacional. Olá, Solange, tudo bem? Bem-vinda. Então, ela que tem uma experiência assim, juntar a minha, a da Aninha e da Carol, vai dar esse montante de anos, né? Ela que tem toda essa bagagem, veio falar para nós a importância desse respeito, que é esse carinho que a Aninha trouxe para nós no começo dessa live, né? Então, também, assim, um texto impecável, belíssimo. Ela que é professora, veio falar dessa experiência e da necessidade desse reconhecimento. Fechando já esse mês, nós tivemos o texto do Quinho, que está aqui com a gente. O nome dele é Wilson, mas para os queridos, você que está aí de casa, se você está ouvindo a gente, você é um querido, então também pode chamar ele de Tinho, tá? O material do Tinho, gente, ele veio para chacoalhar e abalar as estruturas, porque ele veio falar sobre a bomba que foi recebermos esse decreto que ninguém imaginava, ninguém esperava, na calada da noite do dia 30 de setembro. Então, nós, professores de educação inclusiva, nós recebemos, assim, eu não tenho nem adjetivos ainda para dizer como foi receber. O máximo que eu posso falar é essa bomba, né? E cada um aí de casa pode comentar o que tem sentido. Então ele falou, tinho para todos, obrigada, viu, Tinho? É um tinho inclusivo, né? Você aí de casa pode tecer seus comentários sobre esse novo decreto. Então, o material do Tinho, ele é intitulado Escola Especial Não é Inclusiva. Eu não preciso falar mais muita coisa, porque é um texto altamente convidativo, provocativo e curto. Ele é um texto curtinho, mas ele vem com um impacto que você precisa ler e você precisa ouvir e tentar imaginar como é esse Tinho maravilhoso, tá? Então, o nome dele é Wilson Nascimento da Silva. Aqui hoje descobrimos que ele tem um canal no YouTube, né? Então, também é muito bacana reforçar isso, para que você conheça o trabalho pedagógico. É uma pessoa que tem uma experiência. Ele já era professor sem nem saber que seria professor. Então, vocês vão conhecer a história dele, vão se identificar. Bom dia, Jéssica, maravilhosa, bem-vinda. Então, o Tinho, ele é professor lá na ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. E ele veio falar para a gente sobre esse governo, esse decreto do governo federal, de número 10.502, que editou a Política Nacional de Educação Especial. Só isso, gente, já seria uma live inteirinha para a gente falar, que não vai poder falar tanto sobre isso, mas o que aconteceu com essa modificação? Então, foi retirada a perspectiva inclusiva da educação especial. Então, as escolas especiais, elas continuam existindo, as instituições, mas passou a tornar não obrigatório a inclusão de pessoas com deficiência nas escolas regulares. Então, a grande polêmica tem sido esse retrocesso em dizer que agora as famílias vão poder escolher. As famílias já podiam escolher, gente. Isso que as pessoas não estão conseguindo entender. Já existia essa gama de serviços e as famílias podiam ter acompanhamento tanto nas escolas especiais como também nas escolas regulares. Quando a gente tira a não obrigatoriedade, a gente faz o quê? Faz com que as pessoas acreditem que a escola regular não está preparada para esse trabalho. E isso faz com que a gente retroceda. Por mais que ainda existam as dificuldades e os desafios desse processo, em todas as modalidades, em todos os níveis de ensino, a gente está caminhando.
E falar que não precisa mais, bom dia, Ingrid, falar que não precisa mais e que o investimento vai ser trocado é causar uma grande problemática e também confusão. A gente que estuda educação especial sabe o quanto a mudança de uma concepção e de um paradigma é muito difícil. A gente precisa de décadas para fazer com que a sociedade compreenda que as pessoas com deficiência são pessoas e devem estar em todos os espaços e devem se sentir acolhidos nesses contextos. Quando eu coloco essa possibilidade, eu questiono o que está sendo feito e não ofereço respaldo para a melhoria. Então, esse é o grande aspecto. Em nenhum momento o Café Inclusão, e aí eu falo por mim mesma, e continuo em contato direto com a escola especial, em nenhum momento a gente questionou a importância das escolas especiais, em nenhum momento a gente veio para falar que elas não devem existir, não é isso que a gente está fazendo, não é isso que a maioria da militância tem feito, mas a gente está indo contra esse discurso capacitista que começa a escolher pelas pessoas com deficiência o que é de direito deles, a própria escolha, né? Então, ele veio trazer esse texto com grande impacto. Eu não vou falar mais, porque eu também não quero dar spoiler. Quero que vocês vão lá, leiam. A gente deixou várias postagens, né, Aninha? Para que as pessoas pudessem comentar o que pensam. Tem já no nosso Instagram falas de mães, de pessoas que se sentiram assim altamente afetadas. Tem ideias controversas, a gente respeita. Então, venha também na nossa mídia, compartilhe o que você está pensando sobre esse decreto, porque não é momento de ficar parado. Com o tempo, as coisas vão sendo esquecidas e a gente ainda está com isso bem acalorado. Tem vários grupos, a Associação Brasileira de Educação Especial, o GT também da Educação Especial, grupos de pesquisadores se unindo forças para pensar no combate a esse decreto, ao repúdio desse decreto. Então, vem com a gente também falar sobre o que você pensa, como que você está se sentindo. Acho que estão ouvindo, começou a chover aqui de novo. Fica mais gostoso, porque dá para tomar chazinho quentinho. Como você está se sentindo com esse decreto? Você, pessoa com deficiência, você, profissional. Bom dia, Diego, querido, tudo bem? Então, Ah, escreva também para a gente sobre o decreto, o que você pensa. eu queria falar também isso. Eu achei que foi perfeita a sua fala sobre o que a gente pensa sobre isso, mas eu tenho percebido que alguns professores de centro de ensino especial estão se sentindo ofendidos, como se fossem, tivessem sido desvalorizado o trabalho deles, como desnecessário e tudo mais. E não é isso. Tem professores em centros de ensino especiais maravilhosos. E foi o que você falou. Não é tirar o centro de ensino, não. A gente não tem que mexer no que está dando certo. A gente tem que melhorar o que já tem. É isso que a gente precisa fazer. Melhorar a acessibilidade e não fazer como você falou, deixar como a opção. Eu, enquanto psicóloga, já fui acompanhar uma mãe para conhecer uma escola nova. Eu sempre gosto de acompanhar, né? Quando as mães estão querendo mudar o filho de escola, eu gosto de ir junto. E eu já ouvi na escola falar: olha, aqui a gente não tem preparo para isso, acho que tem escolas mais preparadas para poder atender a sua filha e tudo mais. Foi tão frustrante, a mãe saiu arrasada, eu saí arrasada, que é uma escola grande aqui de Brasília que falou abertamente. E sendo que a gente sabe que não pode fazer isso antes, bem antes, há muitos anos atrás, sei lá, uns 10 anos atrás aconteceu isso. Então, agora, imagine agora que tem esse decreto que indica que existem os centros especializados, então seria o melhor lugar. Como que as escolas vão se munir? Aí que elas vão se empoderar para poder fazer essa indicação, essa recomendação de uma forma bem mais assertiva. Então, eu vejo isso como um empobrecimento da sociedade em geral. E é extremamente contra o nosso projeto, que é de inclusão escolar e social. Então, não tem como a gente concordar com isso.
Muito pelo contrário, eu acho que quando o meu filho está em sala de aula e convive com um autista, que é o amiguinho que ele tem lá, eu acho isso perfeito, porque ele aprende no dia a dia como lidar com a diferença. Isso é importante para ele, é importante para o amigo, é importante para a sociedade. Para quem que a gente. Quais são as pessoas que a gente quer deixar para a nossa sociedade no futuro? A gente não fala de uma sociedade melhor, só que a sociedade melhor é construída assim, desde pequenininho e no dia a dia. Não é na teoria de falar, ah, você tem que respeitar a diferença. Não é isso. É na prática, é na vivência, na convivência, na normalidade dele da troca social, né? E não num pedestal, uma realidade distante. Não, não é nada disso que a gente quer, muito pelo contrário. É deixar ali todo mundo e falar isso aqui que é a vida é assim, cada um é um. E a gente convive bem, consegue se respeitar e aprender um com o outro. Então, é por isso que a gente não apoia essa restrição, mesmo sabendo que o decreto tem muita coisa que está em aberta, tem muita coisa que ainda não está definida, mas é importante que a gente reflita sobre esses aspectos, porque às vezes a gente acha, ah, não, mas está legal, está bonitinho. Não, calma. Tem muita coisa que está ali no ar, que está ali, não está especificada, mas que pode dar conotação e pode estar Sim, prejudicando todo esse trabalho que a gente está querendo fazer, que é realmente ter uma sociedade com pessoas melhores, é isso, né? Então eu adorei a perfeito. sua fala, concordo, não tinha me posicionado antes em relação a isso, mas eu acho que depois dessa live, nosso posicionamento está bem claro e vamos seguir aí com o nosso projeto. Sim, perfeito. Eu não sei se é Tô no Paraguai ou TO no Paraguai, que a gente tem muita TO aqui, né? Mandou um olá pra gente, olá para você também. Não sei se está de fato no Paraguai, mas bem-vinda. E o Tinho também falou que nós fomos cirúrgicas. Não daria para aprofundar, porque já são 9h42, em 18 minutos a nossa live termina, né? Não daria para aprofundar, mas sigam profissionais de competência, militantes, pessoas com deficiência. Nós temos vários blogueiros agora, o Ivan, o Moreira, atleta, nós temos a Ana Clara, a Clarinha, até inclusive a Pequena Louca, que todo mundo sabe que eu sou apaixonada por ela. Esses dias ela me notou, mandei mensagem, compartilhei, marquei ela me notou, mandou mensagem, eu fiquei assim, emocionadíssima, eu sou fã mesmo, fã tipo, de tietagem mesmo, né? Acho que ela é uma das pessoas que vem para falar, inclusive, isso, né? Eu estou aqui, estou fazendo meu humor com qualidade, sem ficar falando toda hora da deficiência, mas por quê? Porque a minha vida já mostra tudo, né? Eu não preciso ficar só, inclusive, falando, eu estou vivendo na prática. Essa semana, inclusive, ela lançou. Eu não sou funkeira, viu, gente? Mas, assim, toda festa universitária que toca um funk, a gente tá lá, né? O Denis, é, acho que é MC Denis, que fala direitinho, Tinho me ajuda aí, tá? Que o Tinho gosta de funk. Ele fez um clipe altamente inclusivo. Então, a pequena Lô dançou funk. Então, gente, isso hoje existia, acho que talvez nem todo mundo consegue entender essa dimensão de não ter uma funkeira tradicional, mas ter pessoas ali, ó, utilizando cadeiras de rodas, muletas, vários corpos, o corpo grande, o corpo pequeno, o corpo alto, o corpo da pessoa com deficiência. Então, isso já é uma forma de falar que nós estamos na sociedade. Denis DJ, obrigada, Tinha. Então, eu não lembro o nome da música, mas foi lançado essa semana, porque, assim, gente, acompanho ela, sei, né? E é isso que a gente está tentando falar, é a pessoa com deficiência em todos os lugares. Não é só na vinheta do Fantástico, é dentro da sala de aula, no dia a dia. É na hora que você ouve uma música, você saber que aquele cantor que você está privilegiando, ele está falando justamente isso, de inclusão, ele está vivendo a inclusão na prática, na música dele, na arte dele. Então eu acho assim, que a gente precisa falar mais sobre esse assunto, a gente precisa também lutar com relação a isso, não deixar apagar. Obrigada, Tinho. A música chama Novo Normal. Aí a gente indicando. A gente depois marca o Dennis DJ e a Pequena Lô, vai que Sim, ela nota a sim. gente também, né? Mas é Ah, isso, pode assim, deixar. grande parte das pesquisas vem a mostrar nas últimas décadas que a melhor alternativa é o convívio, um convívio bem direcionado.
Então, se eu falo de inclusão, se eu levo um recorte para minha sala de aula, é bom? É bom, é ótimo? Não. O que é melhor? É o viver, é o conviver, é o sentir na prática, que também é um dos pilares do que a gente tem proposto, do que a Unesco tem proposto, do que a gente tem falado de competências para século XXI. É isso, gente. É lidar com a diversidade diariamente. Então, o que adianta a gente ter a BNCC, a gente ter as novas. E aí vem uma política dessa, não vem para confrontar. Eu vou ficando nervosa, né? Vem para dizer que, ué, o que a gente está fazendo? Por que é sempre com a educação inclusiva que isso acontece? Né? Por que não afeta de tal forma a estrutura? Então é isso que a gente está fazendo também esse mês, né? Que vamos continuar. E tinha obrigada mesmo, porque quando eu pedi esse texto, eu pedi que fosse direcionado sobre o decreto e ele não fugiu. Ele assustou, mas ele não fugiu, né? Ele que é um profissional que passou pelos espaços de educação especial, ele valoriza, mas ele também traz o contraponto. Então ele não fugiu, ele veio, ele trouxe a sua contribuição, ele veio assim a um punch para falar, gente, vamos repensar, a gente precisa disso. Claro que o texto de hoje é uma surpresa. Uns 10 minutinhos depois que acabar essa live, ele já estará no ar. É de uma pessoa maravilhosa. E, assim, é uma TO. Ela vem falar um pouco sobre a questão da generosidade no ato de incluir. Então, é um texto que vocês também vão amar. Um texto que ela fez em parceria com outros espaços e a gente achou interessante resgatar. Na próxima semana também teremos uma educadora, referência na área da educação especial e inclusiva. Então a gente também vai ter mais assuntos para falar sobre essa educação e esse discurso que a gente está levantando, mas que não é só uma bandeira, né? É um estilo de vida, é uma escolha que eu, a Aninha, a Carol, o Tinho e tantas as pessoas que já passaram por aqui hoje, que vão ouvir a gente depois, fazem diariamente, né? É viver a inclusão na prática, é fazer qualquer e todo cafezinho bem inclusivo. Né? Então, esses foram os nossos textos. A gente precisa dizer também, mais uma vez, se você não pode ler ou se você prefere não ler, você pode ouvir todos eles com as características dos nossos autores. Então você pode. Bom dia, Andresa! Tudo bem, querida? Amanhã estou aí com você, viu? Então você, Andresa, também é professora, sabe dos desafios da educação especial, então fico muito feliz que vocês estejam nos prestigiando o Café Inclusão, né? Então, a gente precisa dizer que estamos no Deezer, estamos no Spotify, e esse mês nós também tivemos um pingado que é o Sim, eu ia podcast do pedir para Café você Inclusão. falar sobre isso. Como foi para você gravar o seu primeiro podcast? Gente, foi um desafio, viu? Então, as meninas me convidaram, foi divertido, porque assim, eu me senti quase como uma atriz, né? Eu dava risada. Sabe quando você tá no rádio e as pessoas, você tá lá, né? Ai, não sei o quê. Então, assim, foi divertido. Como todo professor, é difícil fazer qualquer gravação hoje em dia, porque passa o carro do ovo, os gatos, eu tô com 3 gatos aqui perto de mim, eu tô me dando graças a Deus que eles estão dormindo. Mas eu já fiz live do gato pular em cima, e mais uma vez, quem é do interior sabe que o carro da pamonha passa, ele existe. Então, assim, tem o desafio da gravação, né? Que é você gravar com o mínimo de ruído possível e atrapalhar. Mas, assim, tirando esses aspectos, todas as motos que fizeram ran tan 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 na porta da minha casa aquele dia, foi divertido. E aí, assim, eu fiz o podcast, gravei para as meninas, né? Com o José, que é uma pessoa incrível, um profissional maravilhoso, que tem trabalhado com café e inclusão. Então, foi uma troca muito gostosa, vocês têm que ouvir, tá? O Foi que eu ótimo. acho, assim, foi Adorei. estranho, é estranho você se ouvir, né? Para quem está fazendo esse movimento de podcast que é tão importante, tem revolucionado o mundo da comunicação. É estranho você se ouvir, mas obrigada, viu, Ana? Eu acho que ficou ótimo, sim. Foi uma entrevista em que eu falei da minha trajetória, as meninas me perguntaram, o José me perguntou sobre a minha trajetória, sobre o livro,
Eu fui perguntada com relação à minha rotina como professora nesse momento, sobre a pandemia. Eu falei também um pouco sobre o PEI, sobre as adaptações. Então, é mais um aspecto que é uma entrevista que pode servir para você como instrumento de trabalho também, para você compreender essa prática. E aí falei sobre sonhos, que é o que eu espero, que é o que eu acredito que vai assim estar alinhado sempre com Café Inclusão. Então, foi um pingado, chama, né? A gente chama de pingado, podcast Café Inclusão. Adoro esse nome. Porque é um pingadinho mesmo, né? Eu tempo de você pedir um pingado, tomar, ouvir, acabou. Esse, na verdade, eu falo demais, vocês já sabem, então dá tempo de fazer uma caminhada de uns 2 quilômetros e voltar. Mas dá, que aí você já fica fit. Não é o meu caso. Mas você já aproveita aí também. Tem esse momento de saúde mental. Ah, a querida Joyce que entrou. Joyce é lá do Mato Grosso. Tô apaixonada por ela, pelo trabalho dela. A Joyce é TO. Joyce, eu acho que é você, né? Espero que eu não esteja trocando o nome ou a pessoa. Eu acho que sempre que eu conheço todo mundo, mas o mundo é muito grande que talvez eu não conheça. Agora, fala, gente, se ela conhece todo mundo, como é que pode uma coisa dessa? Acertei, é a Joyce mesmo, lá no Mato Grosso, Dourado, se eu não me engano, que trabalha junto com a Kenny, querida. Então, assim, esse é o nosso convite, que o nosso tempo já está acabando, né? Faltam 8 minutinhos, né? É a Tá. Joyce mesmo, o TO. Ela tem uma clínica, um espaço lindo, lindo. Quem é TO, quem trabalha com psicomotricidade, se vê o espaço delas, vai ficar apaixonado. Espaço maravilhoso, super bem equipado, né? Ela tá falando lá do Mato Grosso. Já chegou no final, mas continua aqui com a gente, tá? E o Pingado, que eu fui escolhida para homenagear os professores. Acertei, lá de Dourado. Fui escolhida para homenagear as pessoas, os professores, nesse mês tão especial. Então, vai lá ouvir. Para finalizar a nossa conversa hoje, que os 8 minutos estão batendo, vocês perceberam que eu e a Aninha estamos de rosa. Por quê, Aninha? Porque a gente quer também fazer uma reverência ao Outubro Rosa, né? Que é o Com mês certeza. que as mulheres precisam lembrar, relembrar, estar atenta aos exames de mama, para o câncer de mama, para que a gente possa ter uma prevenção e um tratamento mais precoce possível, porque a gente sabe que é determinante no prognóstico da paciente. Então, a gente também Perfeito. queria fazer referência a isso como um tema importante do nosso mês. Então, o que que acontece, gente? A nossa live, olha que legal, que chique! Arrumei aqui, Chiquérrima, ó. chiquérrima essa Maeva, vou te contar, viu? Mas a gente quer fazer a nossa live sempre a última de todos os meses, com esse apanhado, com esse momento assim que a gente pega, bota tudo junto e entrega para vocês o que de melhor aconteceu no mês. Eu acho que tá bem Perfeito. gostoso, tá sendo uma delícia fazer esse trabalho, tá sendo um prazer. E agradecer a todos que estão assistindo agora com a gente, os que vão assistir depois. E dizer que na próxima live a Carol estará aqui com a gente, que com certeza, se hoje tivesse a participação dela, teria sido melhor ainda nosso café da manhã. Perfeito. E dizer também que a gente vai deixar a live salva para que vocês possam indicar, compartilhar com outras pessoas que você saiba que vai ser relevante ouvir esses assuntos. Porque a gente está sendo tão bombardeado com lives, né, que agora a gente precisa selecionar que realmente faz Que vai sentido ver. e o que não faz, né? Má, Verdade. adorei conversar com você. Você, como sempre, uma companhia super agradável, divertidíssima e trazendo informações muito importantes para a gente, né? Que é isso. É a gente entender que é possível, que por mais que a gente saiba que tem algumas coisas ainda a vencer, mas que é possível. E a nossa contribuição está sendo essa. Sim. Eu queria agradecer de novo. Então, eu vou reforçar. Última sexta-feira do mês, estaremos nós aqui fazendo assim esse resumão dos trabalhos do Café Inclusão que foram feitos. Passa lá no site, gente. O site está lindo. Vocês vão conhecer. Tem muito material, muito mais do que a gente mencionou aqui. Fora o trabalho diário, a Ana faz um trabalho nos stories
de compilar todas as notícias do dia do Brasil e fora do Brasil. Então, a Aninha mesmo tem acompanhado. A gente organiza o trabalho de várias formas, né? A Carol cuida de algumas coisas, a Aninha de outra. Sim, Eu venho sim. aqui no blog, então a Aninha é uma das que estão fazendo esse trabalho. Então, se você quer notícia fresquinha, notícia boa, de qualidade, dá uma olhada sempre, nem seja no final do dia, dá uma passadinha no Instagram, no Facebook também, do Café Inclusão, para você saber o que aconteceu com as famílias, com os profissionais. Então, não perca isso. E, mais uma vez, se a gente está de rosa, é porque a gente quer falar para você, nosso amigo, nossa amiga, se toca. Então, se toca mesmo, esse é o momento, não é se toca de vai se tocar, mas é no sentido de falar, se ame, tenha esse autocuidado, desenvolva o seu autoconhecimento, cuide da sua mente, cuide das suas práticas, mas também cuide do seu corpo, né? A gente tem defendido isso. A Ana, como psicóloga aqui do grupo, tem sempre falado do autoconhecimento, do cuidado com a saúde mental. Então, cuide da sua saúde física também, tá? Então, se toca mesmo, meninas aqui queridas, professoras, psicólogas, TOs, e meninos,